Boa noite a todos. Eu sou Betina Chateaubriand e terei a honra de conduzir o lançamento virtual do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos. Este evento conta com o apoio da editora Murté e do portal Consultoria em Turismo Bayard Poité. Tenho certeza que teremos uma live inesquecível, gente. O livro, organizado pela psicóloga Vanusa Monteiro Campos Postigo e pelo professor Bayard Couto Poité, parte de dois importantíssimos pressupostos. Depoimentos de pessoas filhas de exilados políticos e que tenham residido na Argélia. Para compor o exemplar, depoimentos de Bruno Ferreira Lima, Cláudia Murté, Denise Murté, Eduardo Ferreira Lima, Lula Arraes, Olga Murté, Vanessa Monteiro Campos e Vanusa Monteiro Campos Postigo. A obra, gente, pode ser adquirida nas modalidades impressa e digital, na editora Murté e na Amazon.com. Detalhe, iremos sortear 5 exemplares. Isso é uma boa notícia. Mas só irão participar do sorteio aqueles que responderem corretamente as 5 perguntas do nosso quiz, que serão feitas ao longo da nossa live. Antes de receber os coautores, eu convido ele, que é PhD, doutor em Direito da Cidade e mestre em Educação, funcionário público de carreira, professor universitário e escritor. Tem 47 livros publicados. É palestrante nacional e internacional. Atual voluntariamente no Instituto Preservale e na Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, além de dirigir o canal de turismo do YouTube, com mais de 200 vídeos em várias categorias. Meu querido Bayard Couto Poité, seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje, sobretudo no lançamento de um livro que une várias famílias, não é? Que une 5 famílias em última instância. Então é muito importante porque hoje as pessoas, na realidade, querem desconhecer um pouco a existência da ditadura militar. Querem dizer que ela não ocorreu. E nós somos exemplos de que ela ocorreu. Nós tivemos nossos pais presos, nós tivemos nossos pais exilados, nós tivemos nossos pais muitas vezes torturados. Então nós somos um exemplo de que ela realmente existiu. A ideia do livro partiu, sem dúvida alguma, da gente reunir numa única obra depoimentos de vários filhos de exilados que viveram esse momento e que eles nos trouxessem um pouco de como foi a sua vivência. O livro vai além da Argélia, uma vez que alguns exilados foram para outros países, como Moçambique, Itália. Então, há outros relatos também que vão enriquecer a obra. Para nossa felicidade, a editora Murté, que foi criada por Arnaldo Murté, o pai das 3 Murtés que estão aqui, se ofereceu para fazer o nosso livro. Então, a gente teve uma chance, uma oportunidade muito boa de ter uma editora, na realidade, que, em última instância, patrocinou o nosso livro. Nós ficamos muito felizes com isso. No livro, a gente vai contar um pouco da nossa vida, não é? A gente vai contar um pouco de como foi esse exílio, que, para nós, eu vou dizer para vocês, foi muito bom. Nós não sofremos como sofreram nossos pais. Até porque nós tivemos a oportunidade, alguns de nós, de voltar ao Brasil para passar férias. E os nossos pais sabiam que eles não poderiam voltar e não saberiam quando eles iam retornar. Então, a vida deles foi muito difícil. A nossa não. Nós éramos crianças, estudamos em escolas francesas, aprendemos idiomas, viajamos. Então, para nós foi uma vida, eu devo confessar para vocês, boa. A gente pôde viver, sem dúvida alguma, um lado do exílio que para nós foi enriquecedor. Eu dou um exemplo para vocês. Eu, na realidade, era de uma família de classe média da Tijuca. Então, eu tenho certeza que se o meu pai não tivesse sido exilado, eu não teria viajado tanto, não teria aprendido idiomas. Então, o exílio, sem dúvida alguma, contribuiu muito para a minha formação profissional. Agora, eu tenho, na realidade, lembranças muito fortes desse exílio. Vou dar uma para vocês, do filho do embaixador do Brasil, Davi Silveira Mota, não é? Que não podia falar conosco do Lycée Descartes.
ele não podia olhar para nós. Então, ele passava assim como se a gente não existisse, não é? Hoje ele é diplomata, e eu espero que ele se lembre disso. A gente não guarda nenhum rancor, vocês podem ter certeza. As coisas evoluíram, nós estamos aqui, nós temos nossas famílias, nós temos nossos filhos, estamos vivendo, na realidade, um momento difícil para a humanidade, que é o momento da pandemia. Não guardamos nenhum rancor. Tudo passou, na realidade, mas a única coisa que nós não queremos é que as pessoas se esqueçam de que esse momento aconteceu. Não é? Que esse momento foi um momento, na realidade, crucial, sobretudo para os mais jovens, que foi graças, de alguma forma, ao trabalho de nossos pais, à luta de nossos pais, que nós retornamos à democracia nesse país. Nós agradecemos a eles. Cada um deles contribuiu, e contribuiu bastante. Esteve ali à frente lutando pela democracia. Então, se hoje nós vivemos numa democracia, e olha que eu não sei bem se a gente vive numa democracia, devo confessar para vocês, as coisas estão tão estranhas atualmente no nosso país, a gente não sabe muito bem esse momento, mas a gente sabe que os nossos pais contribuíram para esse momento de abertura, para esse momento de democracia. Olha, quero dizer para vocês que hoje, dia da saudade, eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto muita saudade do Altair Campos. Eu sinto muita saudade do Miguel Arraes. Eu sinto muita saudade do Arnaldo Murter. E eu sinto muita saudade do Maurílio Ferreira Lima. Eles eram a nossa família. Nós não tínhamos família na Argélia. Então, a nossa família era formada por eles e pelos filhos deles que estão aqui reunidos hoje. Essa foi a nossa família, que se construiu naquele momento, não é? E que ficou a vida inteira. Nós, na realidade, de alguma forma, somos primos e irmãos. Estamos aí, nesse mundo, cada um no seu estado, cada um no seu trabalho, cada um na sua vida. Nós estamos aí, na realidade, juntos. E sabemos que podemos contar uns com os outros. Podemos ter, eventualmente, uma briga, alguma coisa, mas nós sabemos que nós estamos firmes, que é uma solidariedade muito grande entre nós, que a gente chama a solidariedade da Argélia, a solidariedade do exílio. Muito obrigado. Obrigada, professor Bayar, pelas suas belas palavras. Para começar assim, né? É uma maravilha, gente. Vamos tocar o cerimonial e agora vamos receber os nossos queridos coautores para falar sobre a obra. Irei chamá-los por ordem alfabética, ok? Para começar, convido ele, que é arquiteto, mestre e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, MDU UFPE, é sócio do escritório O Norte, Oficina de Criação, e professor da UFPE. Vive e trabalha em Recife, no Pernambuco. Vamos chamar Bruno Ferreira Lima. Boa noite a todos. É um imenso prazer, né, estar nessa noite, nesse lançamento desse livro, que é Reunião de Memórias, como disse Bayar, de uma família que é constituída muito além desse ciclo familiar inicial, né? E eu sou dessa grande família, parte daqueles que nasceram na Argélia, junto com Eduardo, meu irmão, e junto com Denise Murter. Então, essa grande família foi composta de pessoas que chegaram em diversos ciclos. E, no meu caso, o grande desafio de fazer essa memória foi ter saído de Argel tão cedo. Saí de Argel aos 4 anos, e como 40 anos depois, mais de 40 anos depois, relatar uma memória que, pelo tempo em si, já é difícil de ser rememorada, e pela tenridade que eu saí também. Então, eu percebi, assim, nessa reflexão, que minhas memórias eram feitas justamente do contato dessa grande família. Os momentos posteriores de reencontro era um momento em que eu ia costurando uma pequena fragmento de uma coxa de retalho de memórias que vai compondo o que hoje é a minha memória daquele período. E talvez mais do que os eventos que ali aconteceram, os personagens, eu destaco que o que tem de mais importante como memória são os valores.
Eu acho que os valores de viver diante do imponderável da vida, né, do que a vida nos impõe, e a gente saber viver diante disso, foi um primeiro grande lição que essa experiência me trouxe. E a segunda que eu posso dizer é conviver com o diferente, porque a gente, apesar de uma grande família, somos muito diferentes, mas diante de nossas diferenças a gente consegue encontrar nossos pontos de união, que reforça nosso empenho e que hoje está refletido junto desse livro, né? Então, é um imenso prazer estar reunido junto com vocês. Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada a você. Nós aqui agradecemos a sua participação, a sua presença tão importante nesta noite aqui. Gente, é o seguinte, vocês que estão acompanhando esse nosso lançamento, atenção, as perguntas para ganhar este maravilhoso exemplar, nós vamos começar agora. Então, lápis e papel na mão e cabeça pensando e ligadíssimos aqui na nossa live de hoje, tá? Do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos. Vamos à primeira pergunta. Para que país foi banido Altair Campos? Eu vou repetir. Para que país foi banido Altair Campos? Vamos prosseguir com as nossas apresentações. Agora convido ela, que é designer, mestre pela FAO-USP, doutora em design pela Université de Technologie de Compiègne, na França. Hoje é professora pesquisadora da UFRJ e escritora, vive e trabalha no Rio de Janeiro. Cláudia Murtet. Olá. Foi muito bom fazer parte desse projeto que começou agora, né? Quer dizer, a nossa vida, na verdade, ela foi construída em cima dessas diferenças e a nossa consciência, pelo menos a minha consciência de um ser vivo e de uma pessoa nasceu exatamente nessa diversidade e nessa mudança, então, para a gente, isso era normal. O nosso normal era, de fato, essa diversidade, mistura de línguas e tal, enfim, isso era a nossa rotina. E eu mesma saí do Brasil com 1 ano e meio, e estava começando a falar e tal, e só fui voltar a falar com 2 anos e meio. Com 3 anos e meio, me botaram na escola para ser alfabetizada em árabe. Então, na verdade, era aquela confusão que eu acabei tendo problema de escrita e de fala, porque, né, muita confusão, muita língua ao mesmo tempo. Mas é uma vivência, a gente teve que se virar nos 30, mas nunca teve um drama em relação a isso, não. A gente, pelo menos os nossos pais e os pais dos nossos pais, os amigos dos nossos pais, que estão aqui presentes, os filhos, né? A gente teve uma convivência com o externo com muita naturalidade. Então, o fato, não existia um drama em família, dizer, ai, meu Deus, quando é que a gente vai voltar para o Brasil? Não, a nossa vida era fora do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de vir ao Brasil, quer dizer, tem minhas irmãs aqui, a Olga e a Denise, que estão participando, a Cristina não, mas nós viemos ao Brasil várias vezes, geralmente em intervalos de visita, de mudança de país. Então, na verdade, 2 vezes que a gente veio. E foi importante para ter esse contato, para depois, na volta, ser mais fácil. Mas essa diversidade fez parte do nosso crescimento. É engraçado até porque uma vez eu estava contando uma história no trabalho, aí eu falei, não, a gente estava em um país no norte da África, estava um calor horroroso, faltava tudo, não tinha água. Eu falei, gente, foi nessa vida, tá? Porque era uma coisa tão surreal dentro de um quadro para as pessoas em volta de mim, que eu tive que, não, gente, peraí, mas é isso mesmo, tá? Eu não estou viajando, não é uma ficção, não é nada, era um fato que aconteceu. Então, esses relatos, quer dizer, eu sou escritora por hobby, já tenho livro publicado de romance, ficção, estou escrevendo uma trilogia que é fora do meu trabalho, sou pesquisadora, etc. Sempre me liguei à questão da diversidade cultural pela minha própria formação, pelo meu próprio reconhecimento dessa diversidade viva, porque ia mudando sempre e a gente passou a entender e respeitar a cultura dos outros, porque estávamos inseridos nas culturas dos outros. Então, isso sempre fez parte.
E aí eu gosto muito de escrever tanto crônicas de histórias, de lembranças, e, de repente, o Bayar teve essa ideia fantástica e me chamou também para fazer parte, e a gente foi crescendo esse projeto todo. E o muito bacana nessa história toda é que não é uma coisa dramática. Apesar de ter passagens duras, passagens que foram, às vezes, até sofridas, mas no conteúdo, eu acho, inclusive a gente vendo depois o currículo de todo mundo, a gente vê que foi um grande ganho para todos nós essa experiência internacional e dessa nossa percepção do que é, dessa, inclusive as questões de valores. Esse momento, não, sem entrar no mérito, mas esse momento crítico que o país está passando, eu, pelo menos, sou muito mais sensível a essas questões, a ponto de ter que ter cortado relações com pessoas, porque elas simplesmente não fazem parte da minha vida. Eu não posso conviver com alguém que não me respeite e que não respeite os meus valores e que desrespeite a minha família. Então, na verdade, passou a ser muito mais forte esse processo todo do que simplesmente o fato de eu ter vivido fora, de ter aproveitado e ter tido essa maravilhosa experiência de falar 5 línguas. Tudo bem, 3 eu falo muito bem, 2 mais ou menos, mas, assim, né, a gente tem essa diversidade, a capacidade de aprender língua com muita facilidade, essa se sentir pertencente a muitos lugares diferentes, ter amigos espalhados pelo mundo inteiro, tanto porque também eu fiz doutorado fora, passei 4 anos morando na França, tenho muitos amigos, meus amigos até hoje, enfim, a possibilidade, por minha formação ter sido grande parte lá, a possibilidade de trabalhar e fazer pós-doc, e de ter uma vivência lá, quando eu precisar ou quando eu quiser. E nós acabamos criando esse vínculo, tirando a barreira desse preconceito ou dessa compreensão de que o Brasil está isolado do resto do mundo. Inclusive, eu, pelo menos, me sinto muito mais conectada quando eu estou fora do que quando eu estou dentro do Brasil. Aqui eu me acho meio isolado. Mas quer dizer, isso acontece com muita naturalidade, né? E isso nos formou. E eu, nesse encontro, e quando a gente acabou construindo esse livro, foi pena porque tinha mais gente para participar e não participaram e tal, mas foi muito bom retomar isso para ver como as pessoas estão bem e que, dentro das suas próprias experiências, fizeram verdadeiros coquetéis com os limões que receberam. Não foi uma limonada só, não, foram resultados muito positivos e que formou pessoas muito bacanas nesse processo todo. Então, eu passo a palavra, desculpa, falei demais. Muito obrigada, Cláudia, pelo seu belo depoimento, viu? E para vocês que estão assistindo aí a nossa live do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos, vamos à nossa segunda pergunta do nosso quiz. Anote aí. Que estado da federação governava Miguel Arraes quando foi exilado? Eu vou repetir a segunda pergunta do nosso quiz. Que estado da federação governava Miguel Arraes quando foi exilado? Bem, agora eu convido ela, que é psicóloga clínica pela PUC-Rio, com MBA em Gestão de RH pela FGV do Rio de Janeiro, pós-graduação em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, especialização em Gestalt Terapia pela PUC-Rio, formação em Terapia de Família e Casal no CGT, nascida em Argélia, atualmente reside e trabalha no Rio de Janeiro, Denise Rocha Murter. Boa noite. Boa noite a todos. É até injusto, né, falar depois do discurso da Cláudia, né, do Bruno, do Bayar, mas vou tentar falar um pouquinho aqui. Eu também tive a mesma situação do Bruno, né, por ter nascido na Argélia. De Argel eu não tenho lembranças, eu saí de lá, eu tinha 2 anos e meio, e fui morar na Itália, né, e vivi na Itália. Então, assim, da Itália, assim, eu já lembro, de Moçambique, e eu não, como a Cláudia também, eu não considero o exílio um sofrimento, né? Eu sei que para o meu pai e para minha mãe foi mais difícil, com certeza, mas eles fizeram com que a gente se sentisse muito bem e vivesse de uma forma, como a nossa vida mesmo, né? De uma forma saudável e feliz, né? Então, não tenho
traumas, né? Não tenho nenhuma questão em relação a ter vivido, né? Fora. A única questão que eu tive foi quando, depois que eu voltei para o Brasil, lidar com a questão de ter nascido na Argélia para questões burocráticas aqui no Brasil, como passaportes, que tinha dificuldade para tirar, documentação, isso tudo, em muitos momentos, me deu trabalho, né? Hoje em dia não tem mais, eu consegui resolver todos os problemas, mas durante muitos anos isso foi complicado. No demais, eu acho que foi criada, a gente criou uma relação muito boa com o mundo, né? Assim, eu, como a Cláudia, me sinto muito bem fora do Brasil, não tenho questão nenhuma de morar fora, já fui algumas vezes para estudar ou de férias várias vezes, e acho que a vida fora do Brasil é muito dura, muito difícil, mas a adaptação é possível, né? E você tornando a sua vida boa. Bom, é isso, acho que o livro ele relata as memórias de uma criança, né? Falando do livro, mais ou menos, de uma criança pequena. E eu acho que para o leitor tem um interesse, porque são muitas histórias bem interessantes. Eu acho que ajuda a entender um pouco da nossa história. Muito obrigada, Denise, pelo seu depoimento, pelas suas palavras também. Vamos seguir para a nossa terceira pergunta do quiz. Parece que é aquela coisa, primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, mas enfim, vamos lá. Terceira pergunta de hoje. Onde esteve preso Bayard Boatê, pai, em Niterói? Tá? Atenção. Vamos lá, vamos prosseguir. Agora eu convido ele, que é economista, com pós-graduações no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e Universidade de Barcelona e cursos de extensão nas universidades de Harvard, Stanford, Tel Aviv e London Business School. É empreendedor nas áreas de tecnologia, energia e varejo. Eduardo Ferreira Lima. Boa noite. Eu acho que o microfone. Se a gente perguntar qual é a frase mais pronunciada no ano de 2020, foi essa: você está no mudo, né? Então, a gente aprendeu a participar de live aí, essa frase foi a frase que a gente ouviu mais. É um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer muito grande, eu fiquei assim, muito feliz de ter sido chamado para participar desse projeto, porque esse projeto ele tem um significado emocional para cada um de nós. Vários dos que estão aqui, principalmente a família Boatê, a família Campos, nós tivemos uma convivência muito próxima e uma história de vida muito ligados com uma história que foi muito difícil para os nossos pais, mas que para nós é uma história que assim, nós somos privilegiados, né? As Murtê eu sempre ouvi falar muito bem, então foi muito bom ter reconectado com elas. E quando a gente faz essa avaliação, né, do que foi esse início de vida nosso, a gente vê que assim, foi muito difícil a vida que nós pais tivemos. Por exemplo, meu pai com 28 anos teve que ir embora do Brasil, recomeçar uma vida num país de cultura totalmente diferente, com língua diferente, costumes diferentes, e teve que voltar aos 39 anos para recomeçar a vida novamente. Então, isso faz a gente refletir como a nossa vida, né? Como nós fomos privilegiados. Nós tivemos uma experiência, a criança, em qualquer lugar, tá bom para ela, então, desde que ela esteja com a família estruturada, com amigos ali, então, nós tivemos um privilégio de conviver com culturas diferentes, aprender línguas diferentes. Quando eu cheguei aqui no Brasil com praticamente 8 anos de idade, eu tinha uma experiência que muito pouca gente tinha tido. Isso, na minha vida hoje, ainda reflete positivamente, né? Então, é muito importante a gente ver a imprevisibilidade da vida, como a vida leva a gente para caminhos que a gente nunca pensava, né? Fosse acontecer com a gente. Por exemplo, meus pais nunca pensaram, minha mãe nunca pensou que fosse ter 2 filhos argelinos, né? Então é importante a gente achar que, por mais planos que a gente faça,
as coisas não vão acontecer do jeito que a gente planejou, mas é importante a gente ter equilíbrio suficiente para ir lidando com o imponderável. Então, eu nasci na Argélia, vim para cá com 8 anos, eu sou um privilegiado por ter tido essa experiência, né? E isso hoje é muito importante no meu dia a dia e nos meus valores. Eu procuro sempre passar para a minha família aqueles valores da diversidade, que é isso que eu cresci convivendo com pessoas diferentes, que pensam diferente, que falam línguas diferentes, que têm culturas diferentes, e independente, né, da posição e da opinião de cada um, eu procuro conviver com todo mundo e respeitar a opinião de todo mundo, por mais diferente do que seja de mim, né? A gente vive um momento aí, um momento interessante, um momento muito de política muito polarizada, né? E eu procuro também analisar esse momento também de uma forma um pouco mais isenta, né? Eu acho que se a gente tem hoje pessoas que têm tendências totalitárias à direita, também existem pessoas de tendências totalitárias à esquerda, e eu acho que as duas tendências totalitárias são ruins. Eu sou a favor da democracia, eu sou um filho da democracia. Eu nasci fora do Brasil porque meu pai pensava diferente do governo da época, independente de qual ideologia fosse. Então, eu acho que qualquer governo que reprima as pessoas que pensam diferente dele, aquele governo ele tem que ser combatido, independente de ser de um lado ou do outro, do que eu sou ou do que não sou, né? Então, isso faz parte da informação e eu procuro passar isso, né? Eu procuro viver isso e passar isso para meus filhos, que a democracia é um valor fundamental, é um valor que a gente tem que buscar, independente de se a gente pensa de um lado ou do outro, né? A gente tem que respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, que a opinião da maioria prevaleça, mas que a minoria seja respeitada, né? Então, quando eu parei para escrever esse livro, o capítulo que eu escrevi foi um capítulo curto, porque a gente teve pouco tempo para escrever, mas eu procurei botar ali o que vem de mim naquele momento, né? Vão sair 4, eu saí com praticamente 8. Eu me lembro de muita coisa, e tem muita coisa que ainda reflete muito no meu dia a dia, que é muito importante para mim hoje. Então, eu procurei tirar do coração aquilo que foi mais marcante daquela época e colocar no papel. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês todos, passando essa experiência, né? Colocando o que está dentro de mim e lendo o que está dentro de cada um de vocês. Parabéns a todos vocês, né? Eu acho que a gente fez um projeto bonito e é importante que isso esteja retratado, porque é um período importante das nossas vidas. Muito obrigada, Eduardo, e parabéns para você também pelo seu belo trabalho. E agora a gente vai para a quarta pergunta do nosso quiz. Gente, anote aí, tá? Que cargo ocupava Maurílio Ferreira Lima no Legislativo quando foi cassado? A quarta pergunta é: que cargo ocupava Maurílio Ferreira Lima no Legislativo quando foi cassado? Atenção, hein? Daqui a pouquinho tem a última pergunta desse quiz aí. Vamos ver quem que serão os sorteados aí, os contemplados com esses belíssimos exemplares do livro, esse lançamento virtual que a gente está tendo hoje, no dia 30 de janeiro, nessa belíssima noite de sábado, do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos, ok? E agora um comunicado no meio da nossa transmissão: a coautora Mariana Arraes de Alencar não pôde estar presente por motivo de força maior. Então, agora eu convido ela, que é sócia-gerente da editora Murter, formada em Engenharia Química pelo UFRJ e tem pós-graduação em Marketing pela ESPM. É casada e tem um filho, nasceu em Belo Horizonte e reside no Rio de Janeiro. Boa noite, Olga Murter. Boa noite a todos. Quando o Bayar nos convidou para participar desse livro, né, inicialmente como autores, e assim, foi uma surpresa, mas a vida ficou uma loucura, porque como nós temos uma editora, então nós resolvemos publicar o livro, né? Sugerimos que nós publicássemos o livro e começamos a preparar todo o processo.
E nos últimos meses, de agosto até o final do ano passado, foi uma correria para organizar tudo, fazer o livro, publicar e tal. Mas foi muito bom, porque a gente voltou no tempo e começamos a lembrar de todas as lembranças, né, da infância, a gente retomou contato com as pessoas, e a gente escreveu 10 páginas lá, mas teria muito mais para contar, né? Na verdade, todos nós teríamos muito mais para contar. Foi muito bom participar, reencontrar todo mundo. Agora a gente está na correria da venda do livro, então, como eu sou da editora, eu tenho que ficar na correria de resolver toda essa parte burocrática. O trabalho continua, né? Para mim, continua o trabalho. Mas ficamos muito felizes com o convite do Bayar, a gente se dedicou ao trabalho e todo mundo já falou muita coisa, né? Essa parte da infância realmente foi muito boa, a gente foi realmente privilegiado por ter passado. Eu fui para o exílio com 7 anos de idade, então já estava grande. Eu tenho lembranças do Brasil antes de ir para o exílio, né? Já estava com 7 anos. Mas passamos 9 anos fora, né? Depois voltamos para o Brasil, moramos em 3 países diferentes, conhecemos, além do pessoal da Argélia, tem o pessoal de Moçambique, o pessoal da Itália, que a gente convive até hoje. A gente encontra com esse pessoal até hoje, a gente está programando novos encontros. Então, sim, foi uma época boa da nossa vida. Realmente, para os nossos pais, foi um período muito sofrido antes do exílio, né? Mas no exílio a gente teve uma vida razoável, meio. Os pais fizeram um esforço danado para que a gente tivesse uma vida normal, que a gente frequentasse escola, que a gente participasse de eventos como esportes, cultura e tudo isso. Então, para a gente foi um período muito bom. E, assim, além do que a gente escreveu, a gente tem até lembrado de outras coisas, talvez até começar a anotar algumas coisas para não esquecer, né? Para ficar registrado. Então, assim, eu acho que todo mundo já falou muita coisa aí, eu vou passar já a palavra para o próximo, né? E obrigada, Bayar, por ter convidado todos nós aí, por ter tido a ideia, né? A ideia foi sensacional. Muito obrigada, Olga, muito obrigada de verdade. A nossa transmissão aqui está transcorrendo com um sucesso total na internet. E a gente agora, gente, olha só, chegou a hora da última pergunta, isso mesmo, né? A última pergunta, a última dos 5. Vamos lá, já o resultado. Enquanto isso, vocês também já podem deixar aqui no chat as perguntas para os nossos coautores. Serão elas que darão ênfase a uma conversa entre eles durante essa live. Então, bora lá para o chat e agora, bora para a última pergunta. Quem é o fundador da editora Murter? Quem é o fundador da editora Murter? Não vale cola, hein? Né? Seguimos aqui. Muito obrigada, Olga, mais uma vez. Tá? E agora eu convido ela, que é jornalista e publicitária, formada pela PUC-Rio, tem especialização em jornalismo impresso pela Faculdade da Cidade, o Dia, e Sociologia Política e Cultura pela PUC-Rio, é mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio e doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social do EICUS, na UFRJ. Trabalhou como repórter e redator em jornais e revistas de grandes editoras do Rio de Janeiro e São Paulo, como Block, Azul, Abril, Folha de São Paulo e Símbolo. Vanessa Monteiro Campos. Boa noite. Essa pessoa sou eu. Boa noite, gente. Se a letra V sempre foi um problema na minha vida, que a gente está sempre no fim. E falar depois de tanta gente pode ser me repetido, vou tentar não me repetir. Eu sempre tive essa ideia na cabeça, engraçado. Quando o Anistia chegou, um monte de gente veio para o Brasil e começou a escrever as memórias. Tipo Sirquis, que ficou muito famoso, Gabeira, o pessoal. E eu sempre pensei assim, ninguém vai pedir para a criança escrever, porque a gente tem outro olho, a gente tem outra visão. Não só porque a gente estava lá embaixo, porque a gente era pequenininho, como a gente via as coisas de um modo diferente, um modo talvez leve. Mas, ao contrário do Bayar, o Bayar é uma pessoa ativa. Eu fico imaginando, sonhando, e não concretizei nunca. E você pensa assim, poxa, eu podia escrever do meu ponto de vista. Aí veio a maravilhosa convite. Falei, era tudo que eu queria na minha vida. Aí veio a punhalada, 10 páginas. Você sabe o que é pedir para uma pessoa escrever 10 páginas? Eu?
10 páginas não é nada. 10 páginas foi um sofrimento total. Aí a minha santa irmã, que é a próxima a falar, falou: eu te cedo 2 páginas. Ufa, porque não ia dar. Eu cortei muita coisa, claro, porque ó, vocês já estão vendo do jeito que eu falo muito, eu escrevo muito, e tinha muita história para contar. Foram 9 anos e muita história. Eu saí do Brasil com 4 anos, sem falar uma palavra de francês, caí num país onde só se falava francês e árabe, completamente diferente, onde a minha mãe sofria ataques sexuais porque não usava véu, sabe? E a minha mãe também tinha um francês macarrônico de colégio, meu pai tinha um francês macarrônico de colégio, meu pai teve que se virar para trabalhar, foi arrumar um emprego, minha mãe teve que se virar também na vida e fugir dos tarados dos muçulmanos que queriam atacá-la todo dia. Mas para a gente não. Para a gente, eu não vi o mundo desse modo, né? Eu vi o mundo como todo mundo já contou aqui. Eu vi o mundo como dos olhos de uma criança. Então, para mim, ter ido para a Argélia, ter ido para qualquer outro lugar. Podia ter sido Timbuktu, a China. Eu ia aprender chinês, ia aprender a língua de Timbuktu. Para mim, tudo bem. O que teve de especial ter ido para a Argélia foi esse povo todo que está aqui. Que foi criar, como todo mundo já falou, uma nova família. Como a gente não tinha a família de sangue do lado, a gente teve que criar novos laços. Então, as Mortês eram as minhas melhores amigas, os Botês, meus melhores amigos, Dadi era praticamente o nosso nosso irmão, que ele vivia lá em casa. Os Arrais, que não são presentes também, eram muito, muito, muito ligados em todos nós, porque a gente precisava desse contato. Uma coisa muito importante, eu acho que todos nós vivemos isso aqui, foi que nossos pais não nos deixaram, não nos obrigaram a falar português, né? Nós não perdemos o contato com a língua mãe. Eu, por exemplo, falava com a Vanusa em francês, na Argélia, porque a Vanusa chegou a aprender árabe, mas eu não. Então, eu falava em francês com a Vanusa, falava em francês no colégio, mas em casa meus pais me obrigavam a falar em português. Então, eu nunca perdi o português. A minha avó me mandava revista, de quadrinhos, gibi, tudo em português, para eu não perder o português. Então, eu nunca tive completamente afastada do Brasil. Eu sempre tive laços com aqui. Então, para finalizar, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu li um conto do Eça de Queiroz, estudar em português é chique que a gente lê Eça de Queiroz, que falava que todo mundo que aprende mais de uma língua não tem pátria. Aquilo ali, naquela época, me deixou horrorizada, porque eu estava muito brasileira naquela época, que era moda ser brasileira em Portugal por causa de Gabriela e as novelas. Eu disse, não, eu sou brasileira, sei mais de uma língua, mas eu sei brasileira. Essa de Queiroz não sabe de nada, essa de Queiroz sabe de tudo. Realmente, a gente aprende mais de uma língua, a gente vai para o mundo. Não é que a gente não tenha pátria, é que a gente se sente bem em qualquer lugar, a gente se adapta, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ter uma vida muito melhor se abrindo para o mundo. Então é isso, gente. Agora eu vou deixar com a minha querida irmã, a próxima. Tchau, gente. Ótimo, Vanessa. Muito obrigada, viu, gente? Vocês são demais. Agora convido ela, que é psicóloga clínica na PUC-RJ, especialista em psicologia clínica na PUC, mestre em psicologia da UFRJ, doutora em teoria psicanalítica da UFRJ, doutoranda em Psicologia Social da UERJ, coordenadora e docente na consultoria Família no Mundo Digital, conteúdos ligados à subjetividade, internet e família, e no Instituto de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional, ICAP. Vanusa Monteiro Campos Postigo. Boa noite, Vanusa. Boa noite a todos. Começar agradecendo essa equipe maravilhosa, Betina, Tamires, Lucas, que estão aqui nos bastidores do nosso lançamento. O ideal, claro, teria sido o presencial com muito braço, mas, que nem disse o Dadi, nos acostumamos com as lives no improviso desse novo anormal, né? Agradecer ao Baiar pelo convite de participar da coletânea, convite da coordenação, é um prazer de estar aqui com vocês. Eu acho importante, mais uma vez, falar
do quão oportuno que é publicar um livro sobre a temática da ditadura no contemporâneo. Eu acho que a história do Brasil tem duas feridas, duas grandes fraturas. Uma é um passado colonialista, escravagista, e outra é a ditadura. Em tempos onde a gente vê fake news, onde tem pós-verdades, né, é muito importante que nós possamos resgatar a nossa história. E aqui tem um pouco de várias histórias. Essas são as nossas. Tiveram histórias bem mais trágicas, tiveram histórias com desfechos de perdas de atividade, sanidade mental, de famílias desfeitas dessa ditadura e de tantas outras que permanecem em andamento no mundo, infelizmente. O que tem de muito especial nas nossas histórias é o afeto. E eu acho que um pouco do que todos nós falamos, eu acho que é uníssono, o afeto que nos ligou. O que tem de muito especial nessa nossa coletânea é que cada um, os pais, cada um dos nossos pais, as pessoas idealistas que lutaram pela democracia, que lutaram por um país melhor e que eram heróis famosos, eram acompanhados pelas heroínas e heróis, as suas famílias. Então, o que nós temos aqui, o professor Baiari com a Vera, Miguel e Madalena, Ana e Maurílio, Arnaldo e Marília, Vanise e Altair, são famílias que se reencontraram no exílio e que se construíram. É uma reconstrução sobre os laços de afeto e amor que foi Tânia. Essa é a nossa história, são pequenos fragmentos, e eu acho que em tempos onde, que nem já foi mencionado aqui, a sombra de um fascismo, a sombra de um autoritarismo, o silenciamento, laços mortíferos de pulsão de morte, tânatos, se fazem tão presentes, nós temos que nos contrapor com laços de eros, amor, vida. E é isso que a gente está fazendo aqui, e o convite para que vocês participem conosco, não só na leitura da coletânea, com esse debate. Laços de eros. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanusa. Muito obrigada de verdade a você e aos meus queridos coautores pelas belíssimas apresentações e por todo esse momento que vocês proporcionaram para quem está nos assistindo. E agora vamos saber quem são os 5 ganhadores do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos. Vamos lá. Aline Campos, Débora Lopes, Cecília Silva, Gabriela Almeida e Leonardo Costa. Em primeiro lugar, parabenizá-los, né? E aí, todos vocês aí que acertaram as 5 perguntas, eu acho que não foram difíceis, não, para vocês que estão ligados aí, não foram difíceis, não, mas muito obrigada pela participação, é sempre um prazer estar aí com vocês também. E é o seguinte, os vencedores vão entrar em contato por meio do site, eu vou dar o site aí agora, é www.editoramurte.com.br. Eu vou soletrar como se escreve Editora Murte. Editora M-O-U-R-T-H-E. Tá bom, gente? Vocês que ganharam os livros, entrem em contato pelo site da editora. Ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês. E agora trago aqui as perguntas do nosso público para incrementar essa maravilhosa mesa, ainda que virtual. E ano que vem a gente vai fazer essa mesa presencial. Tenho certeza, gente, em breve. Vamos lá. A primeira pergunta é da Meire Almeida, para todos vocês, tá? O que mais motivou a escrever o livro? Olha, eu queria dizer o seguinte, eu tive a sorte de voltar 2 vezes lá na Argélia. E foi, assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês, ótima, porque eu fui lá nos lugares onde a gente tinha vivido, passeei, conversei, quer dizer, tem algumas famílias, tem 2 famílias também, que é a família Galan e a família Cobarrer, que, na realidade, eram nossas amigas na Argélia. Então, eu tive na casa dos Cobarrer, fui lá, passei lá, visitei as pessoas.
Então, o que nos motivou, sem dúvida alguma, foi, como disse a Vanessa, que todos conhecessem um pouco dessa nossa história, que a gente não guardasse isso só para a gente, não. Que a gente pudesse compartilhar isso com outras pessoas. Eu acho que o mais importante é a gente compartilhar. A vida é uma vida de compartilhamento o tempo inteiro. A gente compartilha conhecimento, a gente compartilha afeto. E como nós somos hoje, digamos assim, cidadão do mundo, eu acho que todos nós desse grupo aqui, como todo mundo disse, a nacionalidade para nós não é vital. Claro que nós somos brasileiros, que gostamos do Brasil, mas nós temos um amor pela humanidade, não é? Nós temos amigos do mundo inteiro, a gente viaja sempre, não é? Então, o que nos motivou, sem dúvida alguma, foi deixar para as pessoas um depoimento nosso, uma visão nossa desse momento, não é? Para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da história desse momento. Até porque, eu vou dizer para vocês, por exemplo, no meu caso específico, que fui para a Argélia com 8 anos, eu fui visitar o meu pai na prisão. Então, eu ia visitar o meu pai na prisão com a minha mãe, ia lá várias vezes, não é? Então, eu tenho também, assim como a Olga relatou que ela tem essa memória do que aconteceu aqui no Brasil, eu também tenho essa memória, não é? É uma memória que me ficou presente até hoje, não é? Mas, como disse o Dadi, e como disse o Bruno também, o Eduardo e o Bruno, nós, na realidade, aprendemos a respeitar todas as opiniões, nós aprendemos a sermos pessoas, na realidade, que respeitamos as pessoas, desde que elas nos respeitem, como disse a Cláudia Murter. Nós merecemos respeito. Então, as pessoas não podem, na realidade, deixar de nos respeitar. Foi para isso também que a gente escreveu. Não esqueçam que nós vivemos esse momento difícil. Então, quando a gente diz alguma coisa, quando uma pessoa vai lá na timeline nossa e me diz assim, pois é, o seu pai assaltava banco, o seu pai matava, eu acho que as pessoas não têm o direito de fazer isso, entendeu? As pessoas têm que respeitar a democracia. Eu, quando uma pessoa escreve a favor do Bolsonaro, eu não digo absolutamente nada. Se a pessoa, na realidade, tem esse ponto de vista, que ela, na realidade, exprima. Não quero, seguramente, ela para ser minha amiga, nem conviver comigo, mas respeito a opinião. Então, eu acho que uma coisa que a gente quer deixar claro quando a gente escreveu esse livro é que, na realidade, a gente quer que as pessoas nos respeitem. Não porque nós somos diferentes de ninguém, não é? Nós somos, na realidade, 5 famílias de exilados, não é? Então, a gente está contando ali um pouco a nossa história, mas a gente quer, na realidade, que isso fique para sempre, não é? Eu acho que esse nosso livro é uma lembrança. Hoje, Dia da Saudade, é uma lembrança desse passado, não é? É uma lembrança desse momento tão difícil que o país passou, mas é, sobretudo, uma lembrança da luta dos nossos pais. Como nós estamos felizes hoje de ver os nossos pais, e eu espero que eles estejam lá no céu, nos olhando e dizendo assim, pois é, vocês estão aí todos juntos, que felicidade. Obrigada, Baiar. Olha, a segunda pergunta aqui é do Sérgio Sereno, que entrou no nosso chat aí, está nos prestigiando, e a pergunta foi para Vanessa Campos. O que mais lhe marcou ao escrever o livro, Vanessa? Estava no mute, como diria Dadi, o mute impera. O que mais me marcou foi segurar a emoção, porque eu não sabia que as memórias iam vir tão fortes e tão vívidas para mim. E difícil foi condensar tudo. O que me marcou foi saber que aquela menina ainda está dentro de mim. Desculpa a emoção, mas é que realmente essa coisa me pega muito. Ainda mais estando com esses todos aqui. Que são parte da minha história e parte de uma história muito feliz, entendam bem. E daí lembrar, assim, tipo, coisas engraçadas que eu não pude colocar, e daí as pessoas pegam e falam assim, pô, mas você não colocou aquela história? Não deu, gente. Um dia, talvez, quem sabe, eu escrevo as minhas memórias, e daí vai ser um livro desse tamanho enorme, um calhamaço, mas foi muito, muito, muito importante, acredito que foi importante, como para todo mundo aqui. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Vanessa. Olha, a terceira pergunta, gente, é da Eliane Gonçalves. Ela queria saber qual o legado que vocês deixam para os leitores. Ela está perguntando para o Bruno de Albuquerque Ferreira Lima e para o Eduardo Ferreira Lima.
Nossa, é uma pergunta difícil, hein? Qual o legado é uma pergunta difícil. Porque, na realidade, a gente, quando se reuniu para fazer essas memórias, isso um tempo passado, tão longo, né? Como disse Vanessa, né? Esse projeto de falar a partir da ótica da criança, a gente, inicialmente, pelo menos eu acredito de minha parte, nunca teve essa pretensão, porque aquilo era como se tivesse vivido algo normal. E, na realidade, ao se deparar, né, como meu irmão disse, ao se deparar, voltar, no caso dele, aos 8 anos, e perceber o que ele havia passado, o que a gente havia passado, com relação a um contexto de uma criança que tivesse ficado aqui no Brasil, mostrava a marcante diferença, a marcante experiência que estava já entranhada dentro da gente. Então, de repente, o nosso legado que a gente deixa é um pouco essas experiências mesmo quando acontece numa idade, no meu caso, tão nova, tão tenra, né? A gente tem experiências muito diversas aqui. No meu caso, é justamente essa de quem volta numa tenra idade e começa a ter mais para frente essa consciência desses laços de família que se criam, que são muito mais além do que aquelas de sangue, né? E aí a gente vai levando isso para a vida, construindo em cada cotidiano um outro laço dessa família que vai se criando ao longo da vida, assim. Então, eu acredito, assim, como legado é um pouco isso, assim, essa capacidade de entender que em cada cotidiano de nossas vidas a gente pode ir construindo pedaços de famílias que são muito mais além do que essas de sangue. Eu tenho um legado, né, que eu carrego dessa época, que assim, eu falei anteriormente, que é o respeito, né, à diversidade e à opinião alheia, né? E muita gente acha que o respeito à diversidade é achar que eu estou certo e que eu sou o diverso, e quem pensa diferente de mim está errado, né? Então, o melhor que você acha que seja a sua opinião, por mais certo que você acha que você esteja, é importante você respeitar quem pensa diferente de você. Nós, na Argélia, quando eu estudei na escola francesa, eu tinha gente aí de várias nacionalidades que eram amigos. Eu convivia com pessoas de nacionalidade diferentes. A gente teve um início de vida diferente, né? Então, na escola todos falavam francês, no prédio meus amigos brincavam em árabe, em Benacnum, que era o bairro latino lá, a maioria das pessoas falavam espanhol, em casa eu falava português. Então, a gente já é acostumado a essa salada linguística, salada de culturas. Então, é importante a gente aprender a respeitar quem pensa diferente de nós, né? E é uma coisa que eu carrego para a vida, e eu carrego para a vida também aquilo de achar que a maioria das coisas que nós achamos que é problema, na realidade, são assuntos a resolver, né? O problema foi meu pai, que aos 28 anos teve que deixar tudo, minha mãe deixar uma vida tranquila e ir embora para um país que não sabe o que é que vai esperar, a cultura diferente, a língua diferente, o que é que vai fazer, como é que vai pagar a conta do mês seguinte, né? E aos 38, 30 voltar e começar tudo de novo. Então, isso aqui é problema. Então, toda vez que eu acho que eu tenho um problema, eu comparo com a vida dos meus pais, eu digo, eu não tenho problema nenhum, eu tenho assuntos a resolver e eu tento ordená-los e ir resolvendo de um por um. Isso é um grande legado que fica. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Bruno, pelas respostas aí, pela participação também. Eu tenho uma pergunta agora para Vanusa, né? A pergunta é da Elisa Vieira. Vanusa, você voltaria hoje para a Argélia? Eu voltaria com muito prazer para reconhecer com os olhos de uma adulta, revisitar todas as minhas memórias infantis. Eu fiquei dos 2 aos 6 anos lá. Eu tenho muitas lembranças, principalmente afetivas, mas que nem falou a Vanessa, a gente via tudo como pequenininha, né? A gente via ali baixinho o mundo dos adultos. Eu adoraria revisitar. Tá na lista, nos próximos roteiros a viajar. De preferência, se a gente fizer um tour, né, gente?
Partiu a... Obrigada, Vanusa. Tem pergunta aqui também para Olga Murtê. Qual a melhor sensação de lançar essa obra? Quem me pergunta é Miramar Ribeiro, Olga. Olha, realmente, para a editora, eu falo como uma das sócias da editora, né, que a Cláudia é minha sócia também, e a minha mãe, a Marília, que saiu com 29 anos do Brasil, e com 3 filhos pequenos, ela é a nossa sócia também. A editora já tem um perfil de lançar livros de história, que o nosso pai, Arnaldo, que fundou a editora, escreveu vários livros sobre história, sobre política, então a gente já tem esse perfil de história, política, entre alguns romances, alguns livros infantis também. Então, para a gente, é uma emoção lançar um livro sobre o exílio, na editora, nossa editora, contando a nossa história. Então, realmente, assim, para a gente foi muita emoção. O dia que o pacotinho, que a caixa chegou lá no depósito, que eu fui lá receber, realmente é uma sensação muito. A pena disso tudo é a gente não poder se reunir numa livraria para fazer uma noite de autógrafo, né? Isso que é a melhor parte. Mas para a gente foi muita emoção, realmente, colocar as nossas memórias num livro lançado pela nossa editora foi muito emocionante. Né? Ainda continua sendo, né? Que eu ainda estou trabalhando isso direto, né? Obrigada, Olga. Eu acho que tem aqui a pergunta também para a Cláudia Murtê e para a Denise também. A pergunta é da Cristiane Lima. Qual é a melhor lembrança da Argélia? Bom, é difícil, porque outro dia eu estava comendo cereja e lembrei de uma história que eu não contei, sabe? Então, isso tem muita história, assim. Mas, assim, a melhor lembrança da Argélia... eu me lembro até, pena que o Lula e a Mariana não estão aqui, porque eu me lembro que a gente brincava no palácio oficial, lá onde o Miguel Arraes morava, e os exilados se reuniam muito lá. E eu me lembro, eu bem pequena, era Páscoa, e a Amada jogando balas e bombons de chocolate pela janela para as crianças catarem. E aí a gente ia desesperado, era chuva de chocolate, era um sonho aquilo. E aí, ainda no palácio, eles escondiam, faziam uns caminhozinhos pelas trilhas, né? Criavam trilhas de coelhinho lá para a gente buscar os ovos. E eu morria de medo de me perder naquele jardim gigante. Eu achava que se eu pegasse a esquina e perdesse a casa, eu nunca mais voltava. E eu morria de medo mesmo, de verdade, de me perder. Então, essa é uma das histórias mais assim, felizes. Assim, era aquele delírio do chocolate caindo da janela da fada Mada. Mas tem muitas. Tem a praia, tem a neve, que a gente ia para a montanha para andar de trenó. É uma experiência muito bacana. Eu me lembro muito do Siroco, um calor infernal que vem um vento do deserto, que é dificílimo. E toda vez que faz um inferno no Rio, como está fazendo agora, né? Quer dizer, agora nós 3 aqui estamos em São Paulo porque foi batizado da minha sobrinha neta. Mas, normalmente, hoje eu sei que está fazendo um calor dos infernos no Rio. E aquele calor de 45 graus, né? Aí eu sempre acho que eu estou na Argélia. Meu Deus, eu estou louco. Mas, quer dizer, a lembrança mais marcante seria essa do chocolate, sempre. Com certeza absoluta, é a primeira que ganha aí. Obrigada pela pergunta. Infelizmente, eu não tenho memória da Argélia, né? Eu saí de lá com 2 anos e meio, eu até conto no livro que a minha primeira memória é exatamente na Itália, em Roma. Então, é até uma das histórias que eu conto no livro, né? Então, assim, Argélia é um lugar que eu desejo ir também, eu tenho sonho de conhecer a Argélia. Ano 2019, eu fui à Itália e o voo, o avião passou exatamente em cima de Argel, e, assim, deu para ver Argel perfeitamente, né, à noite. Era de madrugada lá, né? Era à noite para a gente, e assim, me deu emoção, né? Eu tirei todo mundo do lugar, fui para a janela, pendurei na janela, queria tirar foto, saí tirando foto, porque é uma emoção, porque é um lugar onde eu nasci e eu não conheço. Então, de Argel eu não tenho memórias.
Gente, obrigada, viu? Eu acho que todas as pessoas que entraram aí no chat fizeram essas perguntas maravilhosas. Foi uma delícia conversar com vocês e também ouvir todas essas histórias, né? Eu tenho só uma ressalva para fazer aqui. A Olga Murtê colocou no chat, né, Olga? Só para você confirmar aqui. E os vencedores dos 5 exemplares, de cada um com um exemplar, vocês que participaram, é só anotar o seguinte: contato@editoramurtê.com.br, tá? Então é só anotar contato@editoramurtê.com.br para vocês pegarem os seus exemplares. E muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada a Vanusa Campos, ao Bayar Boatê, aos coautores e a todos vocês que assistiram e participaram conosco. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada de verdade a cada um de vocês. E agora, para fechar o nosso evento com aquela chave de ouro, o grande finale, né, como o Bayar fala, né? A cantora Patrícia Melody. É com você, querida Patrícia. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada por participar hoje aqui com vocês. Eu fico muito emocionada, muito grata, muito honrada por esse evento de cunho político, de cunho histórico. E eu quero dedicar minha participação aos pais de vocês, pelo Dia da Saudade, como já falou o Bayar, porque vocês transformaram toda a dor e toda a dificuldade em luz. Vocês são todos muito bem-sucedidos, muito maravilhosos, todos com uma fala incrível. Então, uma homenagem aos pais de vocês, porque eu não consigo imaginar você ser forçosamente a sair, ser convidado a sair do país sem muita dor. E vocês conseguiram transformar tudo isso em luz, em feito, em conhecimento, em beleza, e hoje em livro também. Parabéns, Bayar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos, cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora e esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora e esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, todos muito perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, em campos, construções, somos todos soldados, armados ou não,
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, e esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, e esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.